No dia 17 de agosto de 2005, 5 amigos se encontraram para jantar na cidade de Provo, em Utah. Durante a refeição, a conversa mudou para uma caverna local que alguns deles já tinham visitado, antes de ouvirem um deles descrever uma visita ao local. O grupo riu em descrença. A caverna parecia perigosa, até mesmo mortal. Deveria, brincaram eles, ser chamada de Caverna da Morte antes que a noite acabasse. Esse apelido, criado apenas como uma piada, acabaria se mostrando terrivelmente, devastadoramente apropriado. A montanha Wye, no estado de Utah, nos Estados Unidos, recebe esse nome porque em uma de suas faces há uma grande letra ícones maiúscula pintada no chão com enormes quantidades de cal branca. Esse marco, que já tem mais de 100 anos, foi criado por estudantes da Universidade Brigham Young, que fica nas proximidades, e desde então se tornou um símbolo da escola. Subir até o Yurut e caminhar ao redor dele é uma atividade popular entre os estudantes, e em ocasiões especiais, o Yuzpus é iluminado por luzes de LED colocadas ao redor do seu perímetro para torná-lo mais visível a partir do campus. A apenas uma curta distância do Yurts. Em 2005 existia uma caverna muito pequena, um resquício da época em que a área havia sido minerada em busca de minerais preciosos. Embora estivesse em um terreno pertencente à cidade, na época não havia registros oficiais sobre ela. Era tão pequena, tão bem escondida dentro de um grupo de árvores e tão difícil de acessar que nunca havia sido formalmente inspecionada. Ela era conhecida apenas por um pequeno número de moradores locais, dos quais muito poucos haviam se atrevido a explorá-la. Era um ponto de referência local sobre o qual as pessoas mais ouviam falar do que realmente visitavam. Poucas pessoas sabiam a localização exata. Aqueles que sabiam a localização da caverna geralmente guardavam essa informação para si ou compartilhavam apenas com amigos próximos. Eles sabiam que a pequena caverna podia ser perigosa e não queriam que a prefeitura a fechasse ou preenchesse. Explorar a caverna era uma aventura que só aqueles com o conhecimento e experiência certos podiam aproveitar. No dia 17 de agosto de 2005, 5 amigos da região de Provo City, em Utah, saíram para jantar juntos. Eles eram Ariel Singer, de 18 anos, Jennifer Galbraith, de 21 anos, Blake Donner, de 24 anos, Scott MacDonald, de 28 anos, e Steve Handley, de 20 anos. Durante a refeição, a conversa foi para a caverna, que Jennifer já visitou antes. Naquela ocasião, ela contou aos amigos que havia entrado na caverna e até caminhado por uma parte alagada da caverna. Ao mergulhar debaixo d'água e nadar por um curto túnel, ela conseguiu explorar uma pequena cavidade no final da caverna. Era um lugar onde pouquíssimas pessoas no mundo já tinham pisado e que só os mais aventureiros conseguiriam alcançar. Na ocasião de sua última visita, Jennifer conseguiu, mas quase desmaiou de frio enquanto fazia isso e sofreu de hipotermia. Depois de sair da caverna, o grupo ficou impressionado. Eles brincaram dizendo que a caverna deveria se chamar Caverna da Morte por causa do quão perigosa ela parecia. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de visitar esse local único, secreto, exclusivo e perigoso tomou conta deles. Para isso, eles decidiram que seria uma aventura incrível. Steve Huntley também já tinha visitado a caverna antes e precisava acordar cedo para o trabalho no dia seguinte. Ele decidiu não participar da expedição, se despediu, desejou boa sorte aos amigos e foi para casa. Pouco depois, o grupo foi acompanhado por outro amigo, Joseph Ferguson, de 26 anos, que estava tão empolgado para explorar quanto os outros. Com a decisão tomada, o grupo partiu para a Caverna da Morte. Era uma viagem curta, não muito longe dos subúrbios de Provo, nos terrenos de um campo de golfe desativado. Quando o grupo chegou lá, já eram 3 da manhã e eles tinham apenas 2 lanternas entre eles. Demorou um pouco para localizar o grupo de árvores que escondia a caverna, mas logo conseguiram. A entrada de onde escorria um fino fio de água era apenas grande o suficiente para que uma pessoa por vez conseguisse se espremer para dentro. O grupo entrou, mas após uma breve exploração,
Joseph Ferguson decidiu não avançar mais. Ele disse ao grupo que os esperaria do lado de fora e saiu da caverna. Os outros continuaram a explorar. Pouco depois de entrarem, o túnel estreito se dividiu, com um dos ramos terminando em um beco sem saída e o outro levando à seção alagada pela qual Jennifer já havia nadado anteriormente. A água estava gelada, mas Jennifer já sabia disso. O trecho submerso era curto, talvez apenas 3 metros ou 10 pés de comprimento. Além disso, havia uma corda esticada de uma ponta a outra do túnel, amarrada a uma pedra de um lado e a um tronco de madeira do outro. Tudo o que eles precisavam fazer era prender a respiração por alguns segundos e se puxar pelo túnel usando a corda. Um por um, o grupo fez exatamente isso. Uma pessoa completava sua travessia subaquática, então puxava a corda para indicar que o túnel estava livre e que a próxima pessoa podia seguir. Em poucos minutos, todos os 4 passaram pelo túnel subaquático gelado e escuro e emergiram. Do outro lado, eles se viram em uma pequena caverna com água até mais ou menos a altura do peito. Eles iluminaram o espaço com suas lanternas, maravilhados com o fato de que tão poucos outros humanos já tinham visto e experimentado o que eles estavam vendo e experimentando naquele momento. Ao mesmo tempo, porém, eles podem ter notado algo preocupante. O ar na pequena caverna estava viciado, tinha um cheiro ruim, e embora eles estivessem respirando normalmente, talvez tenham se sentido tontos e com falta de ar. Com 4 pessoas respirando o suprimento limitado de oxigênio no espaço confinado da caverna, o ar respirável estava sendo consumido muito rapidamente. Depois de alguns minutos, o grupo decidiu que era hora de ir embora. Agora, eles enfrentavam a mesma jornada subaquática pelo túnel alagado, guiados pela corda que haviam enfrentado para entrar na caverna. Mas agora no sentido inverso, e além de ser no sentido inverso, havia outro problema crucial. A concentração de oxigênio em sua pequena caverna estava anormalmente baixa. Como resultado, eles podem ter tido dificuldade para respirar fundo o suficiente antes de submergirem sob a água gelada. Ariel foi primeiro, mergulhando sob a água e se puxando pela corda. O restante do grupo esperou sentir o puxão distinto na corda. Isso significaria que ela havia chegado ao outro lado e que o túnel estava livre para a próxima pessoa. O puxão nunca veio. O grupo pode ter esperado alguns segundos ou alguns minutos, mas, a essa altura, eles já começariam a sentir os efeitos do ar viciado e da falta de oxigênio. Eles podem ter pensado que tinham acabado de perder o puxão ou que Ariel tinha esquecido. Eles podem ter pensado que ela tinha desmaiado. Do outro lado, quaisquer que tenham sido as conclusões a que chegaram, eles não tinham escolha. O suprimento de ar deles estava diminuindo e só havia uma saída. Um após o outro, os outros seguiram. Do lado de fora da caverna, Joseph Ferguson conferiu a hora e percebeu que já estava esperando há 45 minutos. Ele sabia que a caverna era pequena. Por que seus amigos estavam demorando tanto? Preocupado, ele gritou os nomes deles, mas não obteve resposta. Então, ele usou seu celular para ligar para vários outros amigos, pedindo conselhos a quem conhecia a caverna ou já a tinha visitado antes. O conselho que ele recebeu foi simples, mas assustador. 45 minutos era tempo demais, ele precisava pedir ajuda. Joseph ligou para a polícia, que compareceu ao local junto com equipes treinadas de busca e resgate. Após uma breve avaliação da caverna, bombas de ar foram trazidas e usadas para bombear ar para dentro do sistema. Acreditava-se que, se o grupo ainda estivesse isolado do outro lado da seção alagada, isso forneceria oxigênio vital para eles. Mas isso também ajudaria a deslocar a água da caverna e a baixar o nível da água na seção alagada. Em poucas horas, por volta das 6, a água baixou o suficiente para que socorristas entrassem na área alagada da caverna. Lá, para o horror deles, encontraram 4 corpos, todos voltados para a mesma direção. Parece que Ariel, o primeiro a tentar sair, não conseguiu atravessar todo o túnel alagado de volta.
Ela pode ter ficado sem oxigênio devido à baixa concentração de oxigênio na caverna de onde partiu, ou pode ter soltado a corda ou de alguma forma se perdido. Outros espeleólogos que visitaram o local observaram que era possível passar da saída do túnel alagado e entrar em um pequeno beco sem saída, o que poderia acontecer mesmo segurando a corda guia. Isso pode ter sido o que aconteceu no caso de Ariel. Mas, seja o que for, ela se afogou no túnel, a poucos centímetros de ar respirável. O corpo dela então bloqueou o túnel enquanto seus amigos tentavam segui-la. Eles não conseguiram passar por ela, não conseguiram se virar e não conseguiram prender a respiração por tempo suficiente para voltar. Um por um, eles também se afogaram. Após esse acidente devastador, a caverna foi fechada, cimento foi despejado na entrada, impedindo permanentemente o acesso ao túnel além. Os 4 amigos que morreram lá foram devolvidos às suas famílias e enterrados. Assim como muitos jovens fazem, eles cometeram um erro coletivo de julgamento e entraram despreparados em um lugar que era muito mais arriscado do que imaginavam. Neste caso, eles pagaram por esse simples erro com suas vidas nos anos que se seguiram ao desastre. Uma pequena placa foi colocada perto da entrada selada da caverna, listando os nomes dos 4 jovens que morreram lá embaixo, no subsolo, enquanto buscavam uma aventura única na vida com seus amigos.